Se você pretende colocar um bom hábito na sua vida, esse vídeo é para você, porque nessa tier list eu vou classificar os melhores e piores hábitos do brasileirinho médio moderno. E fica ligado, porque nesse vídeo aqui vai ter muita dica extra sobre coisas que eu vivi e opiniões impopulares que eu tenho sobre esse tema. Bom, sem enrolação, vamos para o que interessa. Essa tier list aqui está classificado do melhor para o pior, e antes que a maioria das pessoas falem, eu já vou respondendo. Por que o melhor tá no vermelho e o pior tá no verde? Bom, eu não sei, mas tá assim. Vamos lá. A primeira categoria é a categoria Sigma, que são aqueles hábitos que, cara, são os que vão te deixar na frente de milhares de pessoas. Aquele hábito que é difícil de conquistar, só que depois que você consegue colocar na sua vida, você vai se desenvolver muito mais rápido. Ele, inclusive, impacta em outros hábitos positivos que você quer levar para sua vida. Então, aqui a gente só vai colocar a nata da nata. Depois vai ter aquele bom hábito, depois a gente tem aquele que não fede nem cheira, não é muito positivo, também não é muito negativo, mas enfim, é um hábito. Depois a gente tem o mau hábito, que o próprio nome já diz, e por último temos o F. Cara, se você tiver um hábito que tá aqui no F, por favor, saia do vídeo e procure ajuda, tá bom? Aqui só vai ter o que destrói sua vida, tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, sem enrolação, vamos começar. E eu já quero começar. Eu não analisei direito os temas da tier list, tá? Mas eu já vou começar com um hábito que, na minha opinião, é um dos melhores que você pode ter na sua vida. E isso desde sempre, cara. Desde que o mundo passou a existir. Que é o hábito de acordar cedo. Se você tem a capacidade de acordar cedo, cara, isso vai te deixar na frente de muitas pessoas. Afinal, o nosso tempo é bastante limitado. E a nossa produtividade depende da hora que a gente acorda e a hora que a gente vai dormir. Sem dúvida, existem pessoas que conseguem passar mais tempo acordadas. Inclusive pessoas que são mais produtivas de tarde e de noite. A questão é que, mesmo que você seja muito produtivo de tarde ou à noite, no longo prazo, o cara que acorda cedo e dorme cedo vai ter uma vantagem absurda em cima de você. Isso porque não se trata apenas de quanto tempo você fica acordado ou sendo produtivo. Dormir enquanto é noite e acordar quando o sol nasce é um hábito que a espécie humana carrega desde sempre, e isso influencia na sua genética. E sim, esse é um hábito difícil de você seguir com regularidade. Mas, cara, os benefícios de acordar e dormir cedo e acordar e dormir nas horas corretas são os melhores que você podem levar, pelo menos por enquanto aqui nessa tier list, tá? Agora eu vou falar de um hábito que, sem dúvida, é ruim, mas ele é ruim porque ele potencializa outros hábitos. Vamos lá. Comer doces. Eu vou classificar como um mau hábito. E por que eu estou classificando como um mau hábito? Para pensar. Doce. Vamos pegar o exemplo de chocolate aqui, que é o que o brasileiro mais consome. O nome desse canal, afinal, é Brasileirinho. Cara, você já notou que ser viciado em chocolate sempre foi uma coisa ruim? Só que de 2022, basicamente da época da pandemia pra cá, isso piorou. E você sabe por que piorou? Simples. O chocolate ficou mais caro, o tamanho da embalagem diminuiu e a qualidade do produto ficou pior. Pouco do chocolate que existe hoje em dia é, de fato, feito com cacau. A maioria deles nem tem mais cacau na fórmula, é apenas gordura vegetal. Então, parando para pensar, esse sempre foi um hábito ruim. Só que agora ele é um péssimo hábito, entendeu? Então eu teria tudo para colocar ele aqui no F, mas existem algumas coisas piores do que isso. Mas de fato, comer doce ou não se alimentar direito é uma coisa que no longo prazo vai acabando com a sua saúde. Isso já era ruim, sempre foi algo ruim. Hoje em dia, com a reduflação, cara, qualidade e o preço dos alimentos, a qualidade dos alimentos caindo e o preço subindo,
Isso faz toda a diferença no longo prazo. Então, as pessoas vão começar a perceber daqui a 5 ou 10 anos, mas as suas vidas serão destruídas por esse motivo aqui. E de quebra, você já tem isso aqui, é o sedentarismo. Se a pessoa come um chocolate ou um doce uma vez ou outra, mesmo que seja um hábito, mas ainda faz atividade física, ela consegue equilibrar ali de certa forma o seu corpo. Não é o ideal, tá? Mas agora imagina a pessoa que come besteiras e ainda é sedentário. Aí, meu amigo, não tem jeito. Você tá procurando uma vaga para jogar no time do Vasco. O seu futuro vai ser muito tenebroso, tá? E sem dúvidas, nessa tier list, esse aqui vai ser um dos piores combos que nós vamos encontrar. É a má alimentação junto com o sedentarismo, beleza? Bom, passando agora para um outro hábito, e esse eu considero muito relevante. Entretanto, já foi um hábito de Sigma, só que agora é apenas um bom hábito, é o hábito da leitura. Brasileirinho, por que você não vai colocar a leitura no Sigma? Você está colocando a leitura apenas como um bom hábito. Cara, vamos lá, vamos para a realidade. Se você é brasileiro e lê, você já está à frente de milhões, tá? Um brasileiro que lê um livro já está à frente de... Se você mora no Brasil e comprou um livro, se você tem um livro, você já está na frente de milhares de pessoas. Agora, se você leu 2 páginas desse livro, você já está na frente de milhões. Essa é a verdade. Mas por que eu não classifico mais o hábito da leitura como um hábito Sigma? Embora ele ainda seja de fato um hábito Sigma. É porque eu percebi que, hoje em dia, o conhecimento humano está bastante disperso. Tá? Então, eu sei que num passado recente, a leitura foi o único método de encontrar conhecimento. Hoje em dia, isso já está um pouco mais pulverizado. Então, por exemplo, muitas pessoas mudam de vida ouvindo audiobook. Então, a pessoa não tem o costume de ler um livro, mas ela escuta um audiobook. Queira ou não, embora o consumo seja diferente, o conteúdo que está ali no audiobook ou no livro é o mesmo. Outra coisa é o hábito de leitura, só que não de livros, mas leitura de quadrinhos, leitura de mangá, leitura de artigos científicos. Eu acho que tudo isso acaba sendo benéfico para as pessoas. E é claro, as outras formas de conseguir conhecimento também. Um exemplo disso é no YouTube. Embora os assuntos do YouTube não sejam muito profundos, eu tenho certeza que existem vídeos aqui na plataforma onde você pode aprender diversas coisas interessantes. Então sim, o hábito da leitura é muito bom, mas eu acho que já não é um hábito Sigma, tá? Eu acho que o cara que é Sigma, ele lê. Com certeza ele lê. Mas ele não só lê, ele busca conhecimento em vários outros lugares. E inclusive, já fazendo aqui o meu jabá, não sei se você me conhece, mas eu tenho diversos canais aqui no YouTube. E se você quiser aprender a criar uma renda extra através dessa plataforma, eu tenho um curso chamado YouTube Sem Mimimi. E lá eu te ensino a criar canais aqui no YouTube para você dar a sua opinião e mesmo sem aparecer, você ganhar aí em dólar. Então, se fizer sentido para você, me chama lá no WhatsApp que eu te explico mais sobre o meu passo a passo, beleza? Jabá terminado, vamos voltar para o vídeo. Um outro vício que eu acho que vai detonar as pessoas no longo prazo é o vício em telas. A gente pode colocar vício em telas com o vício em rede social. E acho que não dá para tirar uma coisa da outra, afinal a pessoa tá na tela ali principalmente por causa da rede social. Então, como eu já falei aqui em outros vídeos, como eu já falei também em outros canais que eu tenho aqui no YouTube, eu não tenho, por exemplo, TikTok e Instagram. A única rede social que eu tenho é YouTube. E o YouTube nem é de fato uma rede social, embora ela tenha algumas comunidades bem nichadas, beleza? Então, o conselho de ouro que eu vou dar para você nesse vídeo é: você usa TikTok, Instagram e Twitter para ganhar dinheiro? Não, se você não usa para ganhar dinheiro, nem tenha, tá bom? Agora, se você tiver, é porque você vai colocar dinheiro no bolso. Esse é o único motivo para você ter instalado no seu celular essas redes sociais. Bom, agora falando de um hábito aqui que não fede nem cheira, eu vou colocar aqui
o hábito de assistir animes e pode colocar também leitura de quadrinhos, cartoon e qualquer coisa desse tipo. Se você consome aí conteúdos de cultura pop, seja lá de qual país for, tá? Não precisa ser japonês nem nada do tipo. Cara, é só um passatempo. Jogar videogames também vai entrar aqui, tá? Não fede nem cheira. É um hábito que pode ser bom ou pode ser ruim, mas depende de quantas horas você emprega nisso todo santo dia. Agora, 2 hábitos que são bons e são bastante parecidos, eu vou colocar aqui em sigma, que é musculação e correr, tá? Musculação e correr, basicamente aqui é o combo do sucesso. E lembra que eu falei que acordar cedo, dormir e acordar cedo, te impulsiona a fazer outros hábitos? Pois é, a maioria das pessoas corre e treina de manhã. E geralmente é bem cedo. Então aqui a gente fecha não só o combo do treino perfeito, que é a corrida com a musculação, mas também o santo graal, aqui a trindade perfeita do desenvolvimento pessoal. O acordar cedo, correr e treinar. Cara, se você faz isso aqui, cara, esquece. A pessoa, o brasileiro que faz isso aqui é 0,00001%. A maioria das pessoas acorda e vai para a escola, ou acorda e vai pegar um ônibus lotado. Então, qualidade de vida zero. Se você tem a oportunidade de praticar isso aqui, se você fizer isso durante 2 ou 3 anos, cara, você vai se desenvolver muito, fisicamente e mentalmente. E repare no que eu falei, desenvolver fisicamente e mentalmente. Mas e para se desenvolver intelectualmente? Bom, intelectualmente exige estudo. E eu vou colocar estudo como um hábito melhor do que a leitura, tá bom? Entretanto, eu ainda acho que o estudo por si só não leva a lugar nenhum. Tem que ver o que você está estudando. Você pode estar estudando aí os livros de Marx, então você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que fazer aquele estudo de coisas que realmente valem a pena. E se você estuda corretamente, o estudo pode ser até um hábito sigma, mas nesse vídeo aqui eu vou deixar como um bom hábito. Agora, um hábito que, no meu caso, é muito bom, e no caso de muitos brasileiros é um bom hábito também, só que na maioria dos casos ele não fede e nem cheira, e pode ser até um péssimo hábito, é a procrastinação, tá? Por que eu falo que no meu caso a procrastinação é um bom hábito? Porque hoje em dia eu trabalho com a criação de conteúdo. E o que significa isso? Significa que eu preciso de um pouquinho de criatividade para exercer aqui as minhas funções diárias. Então eu tenho que ter ideias de vídeo, ideias de título, ideias de thumbnail, ideias de roteiro e por aí vai. Ou seja, se eu trabalho feito uma máquina, feito um robô, eu não consigo ter ideia, eu não consigo chegar a lugar nenhum. E se você trabalha com algum tipo de desenvolvimento artístico, ou alguma coisa que exija muito de criatividade ou de toque humano, a procrastinação é muito importante para você. Então você tem que procrastinar para liberar ali espaço no seu cérebro de coisas inúteis e depois absorver coisas úteis para desenvolver alguma coisa nova, tá bom? Então, pouca gente vai entender do que eu tô falando, mas a procrastinação ajuda no processo criativo. Agora, para a maioria das pessoas, eu sei que a maioria das pessoas não trabalha em processo criativo, na maioria dos casos, na verdade, as pessoas trabalham com processos industriais ou repetitivos. Nesse caso, você pode procrastinar para relaxar, tá? Então, procrastinação nesse caso não fede nem cheira. Agora, se você não só procrastina, mas procrastina sem eficiência e isso não te dá mais criatividade e mesmo assim você continua procrastinando, cara, isso aí já tá virando preguiça. Então, nesse caso, é um péssimo hábito. Como a tier list tá partindo de mim, brasileirinho, eu tenho que colocar ela. Eu vou colocar a procrastinação no lugar onde eu acho que faz mais sentido. Então, vou colocar aqui a procrastinação como o pior hábito dos bons hábitos, tá? Desde que você saiba utilizar a procrastinação da maneira certa. E sim, eu sei que tipo 0,000% das pessoas vai entender o que eu tô falando aqui, mas eu espero que a pessoa certa entenda o recado. Bom, agora eu vou colocar talvez
Não, talvez não. Esse aqui é um. Não, esse aqui não é o pior. Eu acho que não vai ser o pior da lista. Mas é o hábito de estar isolado, tá bom? Isolar-se, ficar sozinho. Esse é um péssimo hábito. Você não devia ficar sozinho na maior parte do tempo, tá bom? E embora a internet consiga cobrir grande parte do isolamento social humano, o ser humano de fato não foi feito para ficar só. Então, ficar só por muito tempo acarreta em prejuízos psicológicos de longo prazo. Precisaria de um vídeo inteiro para falar sobre isso, mas de fato ninguém merece ficar sozinho. O isolamento, inclusive, para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, né? A gente fala, pô, será que isolamento é ruim? Às vezes eu prefiro ficar sozinho. Pô, você já parou para pensar que o isolamento, ele é usado como uma forma de punição? Eu sei que você gosta de ficar sozinho, mas você já parou para pensar nisso? Que quando você comete um crime, as pessoas te isolam delas. Você já parou para pensar nisso? E isso não é do acaso. Existe um motivo para isolar uma pessoa da sociedade, isolar uma pessoa de um grupo. É uma punição psicológica, tá bom? Então, entenda isso. Você pode gostar de ficar sozinho, mas você tem que ter o seu tempo de convivência com outras pessoas. Senão você vai ter uma parte ali do seu psicológico, do seu emocional fragilizado no longo prazo. Bom, um hábito que eu considero muito sigma, tá? Muito, muito sigma, é você ser positivo, você acreditar que as coisas podem dar certo, você investir tempo nas coisas acreditando que tudo pode dar certo, tá? Eu acho que não vai vencer aqui a nossa trindade do acordar cedo e treinar, mas de fato é muito sigma você acreditar que as coisas podem ser boas ou podem acontecer da melhor forma possível. E de fato, a nossa sociedade mostra que as pessoas que têm mais sucesso, não só financeiro, mas em todos os âmbitos, são aquelas pessoas que acreditam no processo, aquelas pessoas que são positivas, que elas fazem algo imaginando que aquilo vai trazer um resultado no curto, médio ou longo prazo, tá? Então, seja positivo. Se você não for positivo, você vai se frustrar, mas ok, faz parte da vida. O que você não deve é ser pessimista. Afinal, porra, tu já vai começar o negócio achando que vai dar errado, então provavelmente não vai dar certo mesmo, tá? Então, seja positivo. Agora, falando de um bom hábito, eu vou colocar aqui anotar, tá? Anotar é um bom hábito. E quando a gente fala de anotar, tem aqui duas vertentes de anotações. Anotar é um bom hábito, pois você lembra melhor das coisas. Não é que você lembra, né? Você vai ter onde consultar as coisas. Então, a pessoa que anota para memorizar, ela sim está fazendo uma coisa boa. Anotar é um bom hábito. E tem também aquela pessoa que agradece. Já pararam para pensar? Pouquíssimas pessoas fazem isso no Brasil, tá? Mas existem aquelas pessoas que têm as suas experiências durante o dia e à noite elas anotam tudo o que aconteceu em forma de agradecimento. Então, hoje em dia, então ela anota lá, hoje eu brinquei com meu cachorro, hoje eu fiz não sei o que, hoje eu ganhei uma promoção no serviço. Ela escreve lá e anota por tudo que ela é grata todo dia. Então temos esses dois tipos de anotações e acredito que esses dois hábitos sejam muito positivos, tá bom? Inclusive, vou colocar ele aqui depois de leitura, tá? Então, anotar é bom para memorização e anotar também é bom para agradecer. Agora, eu acho que o nosso ranking de sigma vai mudar um pouco. Eu posso estar sendo meio exagerado aqui, mas eu vou colocar que o hábito da boa alimentação ou alimentação equilibrada pode ser o melhor hábito de um brasileiro. Então, por que eu tenho essa opinião? Vamos lá. Sinceramente, eu não acredito em alimentação equilibrada. Se fosse para falar de alimentação equilibrada, eu ia colocar aqui como um bom hábito, tá bom? Você tem aquela dieta padrão de todo ser humano médio. Entretanto, hoje em dia, já temos inclusive é extremamente barato você fazer uma pesquisa genética e identificar os melhores nutrientes para o seu corpo. Vocês podem achar que isso é caro, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que é barato. Então vocês podem identificar ali quais nutrientes fazem bem para a sua genética.
que é um estudo aprofundado sobre como funciona o seu organismo em particular. E nós sabemos que as pessoas são extremamente diferentes uma das outras. Então, se você segue uma dieta padrão, beleza, você tem um bom hábito. Agora, se você entende ou descobre qual que é o tipo de dieta que dá o potencial máximo para o seu biotipo, para a sua genética, aí, meu amigo, você vai ter a dieta perfeita para o seu organismo. E isso é nível Sigma. Não é só nível Sigma porque você vai aprender uma coisa muito foda, mas também porque você vai descobrir o que de fato é o melhor combustível para o seu corpo. E acredite, o seu corpo é extremamente diferente do meu e do Messi, e do Cristiano Ronaldo e do Faustão. Então, cara, vai por mim. Você tem a dieta exata para o seu corpo. Esse de fato é o melhor hábito que você pode ter na vida. E a questão é que nem só pela tecnologia que descobre o que é bom para você, mas pela sua perseverança em comer sempre aqueles alimentos que fazem bem para você, tá? Então, tem 2 pontos importantes: descobrir e depois manter a consistência nisso. Às vezes você só vai se dar bem comendo peixe. E aí, você vai tancar comer peixe durante 30 dias porque é o que o seu corpo responde melhor? Difícil, mas é um hábito que se você consegue, cara, tu vai viver aí até os 100 anos e até que vai viver de boa, né? Vai ser tipo aqueles velhinhos do Japão que vivem por muitos, muitos anos porque eles têm aquela dieta japonesa baseada em peixes que funciona bem pro biotipo deles, tá ligado? Então, cara, aqui a gente tá falando não só de fugir de porcarias, mas comer o combustível ideal para o seu corpo. Parece meio utopia, mas esse tipo de coisa já existe. Bom, outro bom hábito, que sinceramente eu gostaria de colocar aqui, ele não fede nem cheira, porque, porra, é o básico, é beber água. Mas como o ser humano hoje em dia é meio incompetente, às vezes ele até esquece do básico, né? Então, vou colocar aqui como um bom hábito na frente de tudo, tá? Porque, cara, é beber água. Tipo, é importante pra caramba. Agora, um hábito que eu gosto bastante também, embora não seja praticante, eu admiro muito quem faz, que é o hábito de meditação, tá? De fato, é comprovado cientificamente que as pessoas que meditam têm vantagens na questão mental perante outras. Então, a pessoa às vezes tem ansiedade, ela pode meditar. A pessoa tem uma agressividade exagerada, ela pode meditar. A pessoa tem um dia cheio no trabalho, ela pode meditar para ficar mais calma também. Muitos meditam para poder dormir melhor. Então, de fato, a meditação é bem eficiente, é um hábito bom, é alguma coisa que você poderia pesquisar e talvez implementar na sua vida. Agora, o contrário de meditação é aqui o pior de todos, é o pior hábito de todos. É o hábito de ser agressivo, ou o hábito de procurar encrencas, ou o hábito de bater de frente com tudo. É aquele hábito do estressado do trânsito, o cara que responde tudo, o cara que tá sempre agressivo, ou o cara que tá sempre nervoso, tá? A gente pode colocar como o cara nervoso. Cara, não vale a pena você ser nervoso num país como o Brasil. Esse aqui é um país de políticos e narcotraficantes. Bom, eu acho que é quase a mesma coisa. Mas enfim, todo mundo no Brasil tá extremamente estressado. Você vai arrumar briga a qualquer momento. As pessoas morrem no trânsito. As pessoas são roubadas. Elas perdem a vida por nada. Então, se você é brasileiro, se você vive nervoso, se brigar no trânsito é um hábito que você tá levando pra sua vida, tome cuidado, tá? Tome cuidado. Provavelmente você não vai ficar aqui por muito tempo. Então, vou considerar aqui que esse é o pior ainda. Se for pra ser o cara brigão, nervoso, é melhor que tu seja o cara isolado, tá? Vai ser melhor pra sua vida e pra vida de todo mundo. Bom, agora um outro hábito, que na minha opinião também é muito bom, é o hábito de investir, desde que, claro, você invista nas coisas certas, tá bom? Então, já tem até um vídeo aqui no canal sobre investimentos. Investir é algo bom. Você não deixar o seu dinheiro parado no banco faz todo sentido. Bom,
Outro hábito que é muito bom, e esse aqui eu vou colocar no Sigma, tá bom? Inclusive o hábito de assistir animes impacta um pouco nesse aqui. Esse aqui é o hábito de aprender outros idiomas. E aqui eu não tô falando que você tem que estudar outros idiomas. O que eu acho que é necessário é que você pelo menos tenha contato com outros idiomas. Então, por exemplo, se você vai assistir um anime, assiste com a legenda, mas o áudio original em japonês. Para filmes a mesma coisa, você pode colocar a legenda, mas escute o som original, tá? Não tô falando que você tem que estudar, embora se você quiser estudar, você sabe que esse é um dos melhores investimentos que você faz para sua vida, principalmente se seu objetivo for aprender inglês. Mas caso você não queira estudar, apenas ter contato com outro idioma já vai te ajudar muito, já é um hábito excelente. E para fechar aqui, vamos colocar um hábito que para muitos vai ser o hábito top 1 e para outros vai ser um bom hábito, que é o hábito de ter práticas religiosas, tá? Inclusive um hábito muito bom, porque o hábito das práticas religiosas pode te afastar de outros hábitos ruins. Então muitas pessoas não são agressivas, pois acreditam em práticas religiosas. Outras pessoas não ficam isoladas, porque elas têm a comunhão da igreja. Muitas pessoas não são sedentárias e obesas porque a gula em algumas religiões é uma prática pecaminosa. Então a gente pode colocar aqui tranquilamente o hábito religioso no Sigma, como um hábito aí que te livra de diversos outros problemas. Bom, pessoal, essa aqui é a nossa tier list sobre melhores e piores hábitos do brasileirinho médio. E aí, você gostou do vídeo? Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus.